Olá pessoal, muito boa noite. Externar aqui a minha alegria em estar participando deste vídeo, onde o mesmo temos abordado sobre as políticas públicas educacionais, políticas estas que gerem, de certa forma, toda a fundamentação, toda a legalização, todo o proceder, toda a autonomia, toda a democracia da nossa educação. Nós bem sabemos que a política educacional, a política pública educacional, ela já transcorre de há muito sob formas de leis, algumas LDBs suscitaram ao longo da história da educação. Portanto, nesta hora, eu quero trazer-vos sobre um dos princípios constitucionais que rege o artigo 206 da nossa Constituição de 1988. Constituição essa que foi construída a partir do momento pós-regime militar, pós-ditadura. Então, queridos, são alguns princípios, em número de 8 princípios, dentre os quais nós podemos enfatizar que os mesmos vieram da Constituição e estabelece 8 princípios nos quais o ensino deve ser baseado. E que, a partir desses princípios, que podem ser considerados como grandes objetivos para a educação, que são formuladas e aplicadas as políticas públicas educacionais. Portanto, alguns dos princípios constitucionais: temos a igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, dentre outros. Mas o que me traz nesse vídeo é falar especificamente sobre o inciso 6º, que é a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, o que vem ser, na realidade, uma gestão democrática? A gestão democrática nós podemos entender como sendo uma forma de gerir uma instituição de maneira que possibilite a participação, a transparência, democracia. E esse modelo, segundo Vieira, certo, uma produção que ele fez em 2005, representa um importante desafio quanto à operacionalização das políticas públicas de educação no cotidiano da escola, certo? Então, isso é gestão democrática, certo? E lógico que a educação, dentro dos seus fundamentos ou dentro dos seus aspectos mais relevantes, que possa trazer efeito favorável, efeito que responda aos anseios da sociedade, ela precisa ser uma educação pautada diante de uma gestão democrática, uma participação, mesmo porque ninguém se consegue viver isoladamente. E que contextualização nós podemos ter? Obviamente que surge a partir de uma reabertura político-democrática, isso se dando no período após a ditadura, pela instituição da Constituição Federal, e aqui se define gestão democrática no ensino público na forma da lei. E que lei? Pronto.
o artigo 206 da Constituição, inciso 6º, e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, certo? Instituída a partir de 1996, a 93, 94, 96. Portanto, o detalhe da LDB, que é a fundamentação para essa gestão democrática, no artigo 14, nos diz que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do sentido público na educação básica de acordo, queridos, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração de um projeto político-pedagógico ou de um projeto pedagógico da escola. Uma escola, ela não flui, ela não avança quanto aos seus aspectos educacionais se não se tiver um projeto a ser desenvolvido. E depois a participação da comunidade escolar e o local em conselhos escolares ou equivalentes. E no artigo 15, os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro público. Está aí os PDDEs, está aí os PDEs, está aí o FNDR, que tem gerido, de certa forma, esses recursos para que a educação possa avançar. E veja bem, quais são os elementos fundamentais? Primeiro, na Constituição e a atuação do Conselho Escolar. Elaboração do projeto político-pedagógico, definição e fiscalização da verba da escola pela comunidade escolar e a divulgação e transparência na prestação de contas, avaliação institucional da escola e na eleição direta para diretor, certo? Esses são os elementos básicos, esses são os elementos que vêm consolidar todas as ações pertinentes às políticas públicas educacionais. Tá? Sou Hinaldo, acadêmico de filosofia, quero externar a minha alegria de ter participado, de ter contribuído de certa forma através desse vídeo. Um abraço a todos e assim Deus nos permita construir algo em prol desta educação. O Brasil precisa avançar, o Brasil precisa erradicar o analfabetismo, o Brasil precisa conquistar pontos, ápices, rankings, níveis altos, porque nós somos um país de muita inteligência. O que precisamos apenas é de gestores públicos que tenham consciências, que sejam capazes de ter uma visão holística ao processo e de ser menos corrupto possível. Tá bom, queridos? Então, tchau, tchau.